Bom dia, hoje 17 de abril de 2020, é um dia triste, não somente pelos acontecimentos presentes com o coronavírus, com a crise sanitária que atinge o mundo inteiro, com as mortes, mas também com os acontecimentos aqui no Brasil, e a irresponsabilidade do nosso governante. E também porque dia 17 de abril de 2020 se completa 4 anos em que foi realizado o golpe aqui no Brasil, em 2016, com a votação na Câmara dos Deputados do afastamento da presidenta Dilma Rousseff, eleita legitimamente, né? E através de um artifício parlamentar e, enfim, já amplamente divulgado, né, definido e mostrado, né, como foi uma manipulação política no sentido de um golpe contra a democracia. Bom, para continuar a nossa conversa, né, em relação à questão da crise da democracia, né, a pós-democracia, uma democracia excludente, os fascismos contemporâneos, o neofascismo e o neoliberalismo, a ideia é hoje trabalhar um pouco, né, dando continuidade ao que nós estávamos fazendo antes, sobre os elementos para a caracterização de uma teoria do fascismo enquanto regime. Lembrando que nós começamos a definir, né, a questão do fascismo, uma espécie de uma teoria crítica do fascismo, seguindo enfim, a orientação, né, do historiador português Fernando Rosas, no sentido de perceber o fascismo enquanto movimento, né? Então, um fascismo não somente diluído na sociedade, mas quando ele se torna um movimento político, os fascismos clássicos, e o momento em que, a partir de alianças no campo dos diferentes segmentos da direita, segmentos conservadores, pré-existentes em cada sociedade, esse fascismo ele pode se transformar em regime. A primeira coisa importante, né, é uma frase do Horkheimer, de 1938, que diz o seguinte: se não quiserem falar de capitalismo, nada terão a dizer sobre o fascismo. Isso é importante não somente em relação a qualquer análise sobre o que foram os fascismos clássicos, os fascismos históricos, mas também, né, a possibilidade de existirem fascismos contemporâneos, o neofascismo, ou os, né, fascismos variados, como se apresenta no cenário atual. E nós recorremos, né, a uma rápida análise sobre 7 teses que foram apresentadas pelo Fernando Rosas, né, que eu vou enunciar aqui. A primeira delas, a tese 1 do Fernando Rosas: o fascismo enquanto movimento, enquanto poder, portanto, enquanto regime, ou é encarado como fenômeno e categoria histórica e, portanto, historicamente contextualizado, ou corre o risco de se tornar ininteligível, quer dizer, não conseguir compreender, né? Quando não de um subjetivismo tipológico e idealista obnubilador da realidade, né? Então, quer dizer, ele aqui faz uma análise, né, nessa primeira tese, sobre exatamente como os fascismos, enquanto movimento político, né, um fascismo plebeu, um fascismo, né, que tem características com base social, né, dentro de um cenário histórico preciso de crise econômica, de crise política, de crise de representatividade, de medo, né, principalmente dos setores intermédios da sociedade, os setores também marginalizados, né, um contexto que o Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, vai definir como crise de hegemonia, né, quer dizer, uma crise orgânica, uma crise, né, em que os blocos sociais, blocos históricos, né, o bloco conservador, hegemônico, e o bloco, né,
contra-hegemônico, revolucionário, popular, enfim, não conseguem dar respostas, né, àquele contexto de crise. E, portanto, surgiria o fascismo, surgiria, né, essa terceira via, né, tentando dar uma resposta, mas que deixa muito claro, tanto Gramsci como o Fernando Rosas, na primeira tese dele, que é uma resposta pela direita, uma resposta das classes dominantes, uma resposta, né, da burguesia, dos setores oligárquicos da direita em relação a essa crise, né? Por exemplo, nos cadernos do Cárcere, o Gramsci considera que o movimento operário italiano perdeu a batalha contra o fascismo quando se deixou derrotar na luta pela hegemonia ideológica das classes intermédias, ou seja, da base social do movimento fascista, a principal base social do movimento fascista. Então, nós temos essa primeira tese do Fernando Rosas, né? E, quer dizer, esse despertar de um movimento com características explosivas, né? Características milicianas, características violentas, terroristas, né? E, ao mesmo tempo, mobilizadoras do medo, né? Do temor, das, enfim, angústias dessas classes médias num contexto de crise, né? Para muitos autores, o fascismo, ao chegar ao poder, ele, né, passaria a ter uma característica autoritária, mas que, né, congrega junto a ele as necessidades dos diferentes segmentos das classes dominantes, das diferentes, né, forças conservadoras da sociedade. A tese número 2, né, do Fernando Rosas diz o seguinte: o fascismo enquanto movimento ou enquanto regime é um produto do capitalismo. Daí, né, reflete aquela frase do Horkheimer. Então, o fascismo enquanto movimento ou enquanto regime, ele é um produto do capitalismo, num duplo sentido. É uma expressão da crise do sistema e é a resposta das classes dominantes aos seus efeitos disruptivos e subversores, né, que exatamente expressa uma crise de hegemonia, né, uma crise orgânica. Os movimentos fascistas e os regimes fascistas, né, que eles ajudaram a formar, são fruto, né, no contexto histórico, da primeira grande crise dos sistemas liberais do Ocidente. Portanto, quer dizer, isso daí aparece no quadro do pós-Primeira Guerra Mundial, num cenário, como nós já vimos, né, da Revolução Russa, o cenário, né, de revoluções derrotadas no Ocidente, na Alemanha, na Polônia, na Hungria, né, na Itália, e esse contexto de empate político e ideológico, né, levando ao surgimento das forças nazistas, não só como movimento, mas posteriormente como regime, principalmente nos países de desenvolvimento do capitalismo tardio europeu. Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, né? Países, alguns deles da periferia da Europa, né? E alguns deles, como no contexto alemão, de um capitalismo tardio. A Itália também entraria nessa situação. A terceira tese apresentada pelo Fernando Rosas diz o seguinte: nenhum movimento fascista conquistou o poder por si só, fosse por via eleitoral ou pela força. Os fascismos, enquanto regimes, resultam da aliança da direita conservadora fascista com o fascismo plebeu do movimento, do fascismo enquanto movimento. Pode dizer-se, portanto, que os regimes fascistas são fruto do encontro de uma dupla fascistização, uma fascistização de cima para baixo e uma fascistização de baixo para cima, cristalizada numa ditadura de novo tipo. Então, portanto, isso aqui é importante, os regimes fascistas, ou seja, o fascismo enquanto regime, ele foi, quer dizer, um encontro, né,
dessa dupla fascistização de cima para baixo, de baixo para cima, formando, né, essa ditadura de novo tipo, essa resposta, né, de uma terceira via, uma aliança no campo das diferentes segmentos da direita conservadora. Né? Então, a direita conservadora, ultraconservadora, fascista, com, né, o fascismo plebeu, inclusive segmentos liberais conservadores que passam a aderir, né, a esse processo de fascistização. Então nós vemos aqui, né, quer dizer, que o autoritarismo ele passa, né, a se tornar, portanto, né, mais contundente, né, quer dizer, e, portanto, esse processo de fascistização do autoritarismo insuflado, impulsionado pelo medo, né? Tanto, tanto do Estado liberal quanto, né, um medo da revolução, um medo das revoluções socialistas, das revoluções operárias. Então a gente percebe, né, esse contexto, né, que a aliança entre esses setores passa a ser fundamental, né, para que o fascismo se torne regime. Ele só quer dizer, na história, né, tem sido assim. Mesmo se a gente der uma olhada em regimes já não democráticos, como a gente está vendo no contexto contemporâneo, né, agora do século XXI, podemos falar no Brasil com Bolsonaro, né, é uma aliança da extrema-direita ou das diferentes expressões da extrema-direita, dentre elas o segmento do entorno, né, do Bolsonaro, com segmentos de uma direita tradicional, ou das diferentes direitas oligárquicas tradicionais, os tucanos, o DEM, né, diferentes segmentos dentro dessas, né, desses setores da sociedade. Nós vamos ver, quer dizer, inclusive, que o Fernando Rosas, nessa análise em cima dos fascismos tradicionais, históricos, ele vai afirmar que todos os fascismos eles apresentam em algum momento, né, uma noite dos longos punhais, ou noite das facas longas, em que é um ajuste de contas, quando ele se torna regime, entre essas forças, exigido muitas vezes pelos setores tradicionais, oligárquicos, em relação ao chamado fascismo puro, né, o fascismo enquanto movimento, fascismo plebeu, fascismo terrorista, né, trazendo, né, ou tentando institucionalizar esse terror dentro de um terror de Estado. Quer dizer, aqueles movimentos fascistas, eles devem ser institucionalizados, enquadrados ou até mesmo eliminados, como ocorreu na noite dos longos punhais ou das facas longas, em 1934, no verão de 34, na Alemanha, né, em relação às chamadas SA, né, como um ajuste de contas que era uma resposta às demandas do exército alemão, das oligarquias prussianas, né, das oligarquias conservadoras em aliança com o movimento nazista. A quarta tese, né, perdão, a quinta tese do Fernando Rosas diz o seguinte: é necessário estudar o fascismo como fenômeno dinâmico, complexo e mutante, ou seja, já antes o referimos, retomando a distinção entre fascismo enquanto movimento e fascismo enquanto regime. Nós já falamos isso. Essa é a distância que vai do grupo plebeu, radical, miliciano, desordeiro e terrorista para o partido que acede ao poder e o partilha com aliados conservadores das classes possidentes, no quadro de regimes fascistas ou de tipo fascista. Nós já chegamos a falar sobre isso, né? Quer dizer, a construção de uma retórica transclassista, quer dizer, com base, enfim, nesses diferentes setores da direita, das direitas, né, em aliança com a extrema-direita, né, levando essa extrema-direita como terceira via e, portanto, como resposta das classes dominantes ao quadro de crise, né, ao poder e à formação, né, desse regime.
né, com centro na ideia de regeneração nacional, né, mas com base nessa violência miliciana, né, no desespero, no medo, na angústia das classes médias e dos setores marginalizados, né, e fazendo, portanto, com que esse fascismo, enquanto poder de Estado, enquanto, né, forma política antidemocrática e contra-revolucionária, ela passe a ocupar e a construir, né, instituições de Estado no sentido da manutenção de uma ordem determinada dentro do capitalismo, né, e, ao mesmo tempo, de instaurar a ordem política, né, através de um regime totalitário. O fascismo regime contém, de qualquer forma, um duplo princípio geral de compromisso, tá, com esses setores, compromisso ideológico, político, social, com esses setores oligárquicos, né? Então, a gente vai perceber a presença disso daqui nesse momento. A tese 6, né, do Fernando Rosas diz o seguinte: o totalitarismo, ou o totalitarismo tendencial, ou a tendência ao totalitarismo, é uma dimensão ideológica essencial dos regimes fascistas, com o propósito de modelação e controle dos espíritos e dos comportamentos a todos os níveis da sociabilidade, na família, na escola, no trabalho, nos lazeres, nas diferentes instâncias da sociedade, através de aparelhos estatais ou partidários de inculcação autoritária e unívoca dos valores ideológicos do regime, e, simultaneamente, de vigilância e intimidação. Fabricar o homem novo entre aspas, asseguraria as novas ditaduras por 1000 anos. Aqui é importante, né, na experiência dos fascismos do século XX, do começo do século XX, principalmente a Itália, a Alemanha, né, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, e mesmo, né, quer dizer, como se deu no Brasil, né, principalmente no Estado Novo, aqui no Brasil, e através de experiências, né, de conformações do ponto de vista de instituições de Estado, e também, né, a construção de ideólogos que vão servir de base para isso. No Brasil, por exemplo, pode ver o Oliveira Viana, Francisco Campos, né, no contexto do Estado Novo brasileiro. No que diz respeito ao Estado Novo português, ao Estado salazarista, né, em Portugal, o fascismo português, né, intelectuais, ideólogos como Aguedo de Oliveira, né, dentre outros, e que vão, de certa maneira, retomar, né, a ideia, né, que vem já antes mesmo do surgimento dos fascismos, de pautas, de agendas, de referências autoritárias, ultraconservadoras, né, algumas vezes até com marca religiosa, né, cristã, católica, enfim, no sentido da organização da sociedade, da formação de, né, instituições, né, que vão tanto, né, dentro do Estado como nas diferentes instâncias da sociedade, na família, nas relações sociais, né, reproduzir a ideologia, né, do fascismo. Então, quer dizer, a gente vai perceber isso daí nessa sexta tese do Fernando Rosas. Por fim, a última tese, a tese número 7, o colonialismo moderno, associado aos frutos da modernidade tecnológica da Revolução Industrial, é um prefácio das maiores catástrofes da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, do fascismo e da política de extermínio nazista no segundo conflito mundial do século XX. Não é possível explicar o fenômeno da violência fascista no século XX fora do contexto da violência ilimitada usada pelos colonizadores europeus contra os povos colonizados da África e da Ásia. Aqui é importante, né,
perceber que o que já vinha ocorrendo no século XVIII, principalmente no século XIX, no comecinho do século XX, né, em relação ao neocolonialismo, em relação à expansão europeia pelo mundo, em relação a concepções eurocêntricas, em relação, né, a como as ciências sociais e as ciências humanas de corte positivista cumpriram um papel de expandir um conhecimento e uma explicação, né, com base em que a Europa seria o centro civilizado que deveria e teria a responsabilidade de ocupar o mundo inteiro, mas que no fundo isso daí servia de base ideológica, né, para uma infraestrutura econômica das necessidades do capitalismo, está presente, né, na expansão de violências novas, violências absurdas, né, por diversas partes do mundo, que estão presentes no contexto do imperialismo clássico, né, do imperialismo, desse neocolonialismo que vai se dar, né, principalmente a partir do século XVIII, final do século XVIII, né, século XIX, entrando o século XX, e expandindo o poder imperial das grandes potências europeias pelo mundo todo. E essas violências, essas práticas, elas foram um experimento muito importante, né, para a adoção das práticas da violência fascista no século XX no cenário europeu. Tá? Isso daí repercute na Europa, né, dessa forma. Então a gente vai perceber, por exemplo, a antropologia positivista, né, o darwinismo social, né, quer dizer, os sistemas liberais na Europa, né, quer dizer, ao mesmo tempo tendo uma relação direta com o domínio político e militar colonial, né, e quer dizer, como essa ocupação colonial pelo mundo afora, ela foi, entre outras coisas, né, esse colonialismo moderno, também um campo de ensaio, né, para a implementação do fascismo. Bom, a ideia, né, quer dizer, concluindo esse momento daqui, né, foi exatamente dar um fecho nessa primeira análise sobre uma teoria crítica do fascismo, com base aqui nos escritos do Fernando Rosas, no livro Salazar e os Fascismos, enfim, em que, em última instância, né, se coloca a ideia, né, da época dos fascismos, né, naquele momento. Quer dizer, o próprio Fernando Rosas vai deixar isso muito claro, quer dizer, seria um momento em que diferentes expressões, né, do fascismo estão sendo, enfim, colocadas em práticas, experimentadas no cenário europeu. Nós poderíamos colocar como uma pergunta, como uma questão final, se hoje, no século XXI, mesmo antes da crise que nós estamos enfrentando com a pandemia da Covid-19, do coronavírus, né? Mas, quer dizer, já nos últimos anos, e principalmente agora, quando se acirra essas contradições, né, nós estaríamos vivendo uma nova época, uma nova era de fascismos. Essa pergunta, né, pode ficar para todos nós e para tentar ser enfrentada, ser discutida, ser refletida, né, em próximas oportunidades. Obrigado.